Fala, Dev, beleza? Bom, hoje a gente tem um vídeo muito legal. Vai falar sobre Python e arquivos de texto. Vai aprender aí a manipular os arquivos, algumas funções que a gente tem no Python para trabalhar com eles, escrita, leitura e também um append ou uma sobrescrever ele. Aí a gente vai ver aqui, beleza? Bora pro vídeo. Antes que eu me esqueça, deixa o like, comenta aqui embaixo. Vocês viram o vídeo passado que eu coloquei aqui sobre módulos no Python, não teve muito comentário, então eu peço que vocês comentem esse agora, dê o like e compartilhe com os amigos aí, fechou? Bora codar, vamos pro vídeo. Beleza, galera? Já estamos aqui com a tela do PC. Vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre arquivos de texto. Vou falar de texto porque arquivos específicos como JSON, CSV, a gente tem os módulos do Python que a gente pode importar depois que for trabalhar com eles, tá bom? Então eu vou mostrar primeiro a gente trabalhando com TXT mesmo. Depois a gente pode ir para esse lado, eu vou trazer para vocês eles aí, fechou? Então beleza. O que a gente tem que entender aqui no momento é que é o seguinte, arquivos TXT no Python, a gente tem uma função que chama with open, né? Então a gente dá uma abertura e passa um nome para esse arquivo no momento que ele está aberto na nossa máquina, beleza? O que a gente tem que se atentar, quando a gente vai usar a instrução with open, igual está aqui embaixo, a gente precisa passar para ele o caminho que está no nosso arquivo, né? No caso, ele está no mesmo nível de diretório aqui, por isso que eu passo somente o nome do arquivo. E também a instrução, o que eu vou fazer com aquele arquivo. É um arquivo que eu recebi e eu quero somente ler ele. Então, eu vou dar um with open e passar o atributo R na frente dele. Significa leitura. Beleza? De read mesmo. Se eu quiser abrir esse arquivo e eu quiser fazer uma escrita nele, sobrescrever o que tem nesse arquivo, eu vou dar um write de escrita. Então, eu vou abrir meu arquivo aqui e vou dar comando W aqui na frente para que ele possa abrir o arquivo e sobrescrever. Mas veja, quando a gente usar o W, a gente vai ver aqui no exemplo que ele já vai abrir sobrescrevendo esse arquivo. Você não vai ter nem tempo de olhar o que tinha nesse arquivo, certo? Tem que ter muito cuidado. E uma outra função que a gente tem aqui, que a gente pode utilizar o append. Diferente do write, esse daqui ele vai escrever também, mas ele vai acrescentar valores no final do nosso documento. Beleza? Ele não vai sobrescrever o que já está lá dentro. Vamos para os testes aqui. Só um ponto de atenção. Aqui eu coloquei o mais como coringa, porque quando você atribui esse valor mais à frente do que você quer fazer, você traz também a função de leitura. Então, a gente pode passar explicitamente o R na frente para a gente ler um arquivo, ou a gente pode passar, eu quero um append, mas eu quero também pegar as funções de leitura. Aí eu posso passar um a mais, eu não precisaria, por exemplo, abrir o arquivo aqui para ler, né? Vamos supor que eu tenho esse arquivo aqui. Eu vou ler esse cara. Beleza, eu li aqui e tal, só que eu precisava escrever alguma coisa no final dele. Eu vou ter que abrir de novo com a função A para escrever? Isso não seria muito inteligente. Por isso que a gente passaria um A mais aqui, que ele ficaria um append mais leitura, beleza? Mas vamos passo a passo, vamos lá. Nesse primeiro momento, eu estou trazendo aqui pra gente o arquivo teste, a gente vai ver que ele não tem nada aqui, ó. Tá vazio, beleza? E nesse arquivo, eu estou fazendo uma leitura, eu estou fazendo uma leitura nele, lendo todas as linhas, e depois eu estou escrevendo no final do arquivo. Estou escrevendo agora ficou claro, beleza? Espero que tenha ficado. Essas funções aqui, ó, end, e também esse asterisco, são atributos à função print, tá bom? O asterisco ele serviria para tirar os valores de um dicionário, de um array, de uma lista, e o end ele escreveria no final da instrução print. Eu vou até tirar aqui para não confundir, beleza? Vamos lá. Então eu estou pegando o seguinte, eu tô abrindo o arquivo, então with open, né? Abra esse arquivo para mim com a instrução de R+, ou seja, um R mais append. Então aqui eu estou falando que eu vou abrir um arquivo, vou ler ele e eu vou ter as funções de leitura, read lines, e vou ter uma função do write que é de escrita que vem do append, tá bom? Nesse momento de execução, eu estou chamando esse cara de F, eu tenho que dar um nome para ele, beleza? Então eu faço o seguinte, então abra para mim txt com a releitura, beleza? Depois eu fecho. Essa instrução de close, quando a gente utiliza o if, ela já fecha automaticamente o arquivo, tá? A gente não precisa passar ela aqui.
Mas questões de boas práticas, de mania também, eu costumo sempre passar. Ó, veja que não tem algumas coisas que eu vou explicar depois. Eu vou abrir esse arquivo nosso teste. A gente vai ver que ele não tem nada no momento, tá bom? E ele vai carregar pra gente, ele vai dar um espaço pra gente. Então, isso aqui também é manipulação de arquivos. No Python, o Ctrl/N, ele significa um enter, não espaço. Ele significa um enter. Ele vai dar um enter e escrever agora ficou claro na linha de baixo, tá bom? Então, vamos executar aqui. Eu vou abrir o terminal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou abrir ele. Beleza, ó. Então, no primeiro momento, ele me trouxe uma lista vazia. Porque quando ele leu, quando ele estava nessa linha aqui, ele não tinha nada no arquivo, né? Beleza. Então, ele trouxe vazio. E aí ele escreveu, ele deu um Enter, né? O /N, e escreveu agora ficou claro e fechou o arquivo. Se eu vier aqui no arquivo, a gente vai ver que ele escreveu agora ficou claro. Certo? Não vou mexer nele aqui. Essa seria uma instrução de leitura mais append. Se eu rodar esse cara de novo, ele vai escrever de novo. Você vai ver que ele não vai sobrescrever. Vou até digitar aqui novamente. Vamos rodar ele. Agora sim. Agora ele leu pra gente. Então ele pegou o /N, que é um enter que a gente tinha quando escreveu a primeira vez. E esse arquivo tinha a instrução agora, ficou claro uma vez. E agora ele escreveu de novo. Nesse momento que ele fechou aqui, ó. Se a gente for lá, vai ter duas linhas. Escrita e um enter. Beleza? E o outro enter, como no cursor ele parou aqui, ele quebrou o outro enter aqui embaixo e escreveu. De boa. Bom, acho que aqui tranquilo. Eu leio as linhas e escrevo com append. Agora eu vou trazer para a gente aqui somente a função read. Somente a função de leitura do arquivo. Eu estou lendo read lines. Você vai ver essa instrução do print. Só um ponto aí, tá? Você vai ver essa instrução do print aqui, esse asterisco. Ele vai limpar a lista e limpar também todo o meu barra, contra barra, todo o minha aspas aqui. A função, esse coringa aqui da função print, ele me permite isso. Só para recapitular, gente, print é a função que a gente usa para imprimir valores aqui no terminal, tá bom? Imprimir na tela, tal, essas coisas, tá bom? Então eu tô abrindo o mesmo arquivo aqui, o teste.txt, e estou utilizando somente leitura. Então eu dou um nome para ele aqui também e tal. E beleza, vamos lá. Vamos rodar esse cara para ver como vai ficar. Eu não vou apagar esse aqui para a gente poder entender como a diferença que ele vai vir, tá bom? Ó, então ele trouxe a linha de espaço, a linha do enter, desculpa. E ele trouxe depois, ou agora ficou claro, duas vezes, que é o novo documento que a gente tem. Veja que ele não trouxe desse jeito mais. Por quê? Por causa desse coringa da função print. Se eu tirar esse coringa aqui, ó, e imprimir de novo, ele vai trazer igual que estava lá em cima. Na mesma linha, e o contra /N também. Beleza? Isso aí a gente vai ver depois quando eu for falar de funções, tá? Bom, então aqui seria somente leitura. Beleza? Vou falar agora sobre a questão... só mais um ponto aqui na leitura. Veja que assim, ó, quando eu faço F ponto, ele vai me trazer todas as funções que eu posso utilizar quando eu estou utilizando o atributo R aqui em cima. Eu estou apontando para o notebook, achando que vocês estão vendo. Quando eu atribuo o R aqui em cima, que é a minha função de leitura, ele vai mostrar para mim tudo que é possível fazer quando eu estou atribuindo R. Então eu posso seek, que eu posso posicionar o cursor do mouse ou no início do texto, ou onde ele foi salvo ali, ou no final. Eu posso dar um read. O write, ele me mostra, por mais que ele me mostre o write aqui de escrita, eu não posso usar. Porque se eu utilizar, ele vai dar erro. Eu vou tentar usar aqui, vocês vão ver. Eu vou escrever alguma coisa aqui, sei lá. Não estou entendendo. Não estou entendendo nada. Entendendo nada. Mentira, a gente está entendendo sim. Vou escrever aqui, eu estou fazendo isso porque justamente ele não vai salvar, beleza? Então se eu pegar aqui agora e rodar, a gente vai ver que ele vai dar um erro. Sim. Ele vai dar um erro por quê? Você não pode escrever utilizando um atributo R. A gente está utilizando o atributo R, ele deu um print aqui, ó, mostrando o que foi errado, que a gente não conseguiu escrever, porque a gente já está utilizando leitura. Acho que isso ficou claro, beleza? Vou parar aqui, matar ele aqui, beleza? Agora a gente vai ver a questão da escrita, comando write. Eu abro o arquivo novamente, ao invés de passar R, eu passo W, dou um apelido para ele aqui também, o as é nosso alias, e eu vou escrever. Veja que a gente tem
Agora ficou claro, agora ficou claro duas vezes. Eu vou escrever uma outra coisa aqui. Vamos escrever aqui. Sei lá. Sei lá, viu? Não entendendo é nada. Então vou dar um contra barra N, então vou dar um Enter e escrever sei lá. E depois eu fecho o arquivo, beleza? Então vou escrever ele aqui. Deixa eu só ver aqui como que vai ficar. Beleza. Não me retornou nada, não imprimiu nada na tela porque eu não tenho nenhuma instrução de print aqui nesse momento. Eu somente escrevi e fechei o arquivo. Se eu voltar aqui, veja que ele sobrescreveu o nosso arquivo teste. Ele sobrescreveu, a gente está usando write. Sempre que a gente utilizar o write, ele vai sobrescrever, tá bom? Beleza, então a gente sobrescreveu o comando write. Agora a gente vai vir aqui num write mais. A gente vai utilizar o comando write novamente. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Você utilizando esse coringa aqui, ó, o mais, na função write, você pode usar a leitura. Você pode usar o read lines. Pode usar o read lines, pode usar o read. Você pode fazer isso. Mas assim, quando você abre o arquivo com esse W aqui, acabou. Ele já vai sobrescrever no momento de abertura, ele já sobrescreve. Quando você for ler a linha, já não vai ter mais nada lá. Beleza? Ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tinha um sei lá. Agora a gente vai abrir o arquivo com um write também, mas a gente vai querer um plus ali que a gente vai querer ler também. Então eu quero ler e depois todo dia esse negócio do OneDrive aparece. E depois depois que eu ler, eu vou escrever de novo alguma coisa que eu quero escrever, beleza? Então tá. Vou rodar aqui. Ó, no momento da leitura, ele me trouxe uma linha vazia. Essa linha vazia já é esse print aqui, ó. E acabou. Ele sobrescreveu. Se eu voltar no arquivo, ele vai ter um contra barra N, um Enter, né? No Python, o contra barra é um Enter. E vai falar, agora ficou claro. Vamos lá? Agora ficou claro. Beleza? Então, é esse carinha aqui, o write, tá bom? Agora, vamos supor que você fala assim, ah, beleza, mas eu preciso abrir o arquivo, ler ele e também escrever alguma coisa que eu quero, tal. Tá bom. A gente pode usar o A+, como a gente viu lá em cima, a gente teria a função de leitura aqui, ó, do readlines. Nesse momento, meu readlines aqui não vai funcionar. Não vai funcionar, ele vai dar erro, porque eu vou tirar o mais. Então eu tô atribuindo só o append e eu vou tentar ler e tentar escrever também. Aí a gente vai ver que ele vai dar erro na leitura. Beleza? Não pode ler. Ele não pode ler, por quê? Porque eu estou abrindo com mais. O mais é append. Append é de escrita. Eu estou escrevendo algo ao final do texto. O append eu não perco nada do que eu tinha. Eu só acrescento. E aí o readlines é de leitura. Eu vou tirar o print. Agora eu vou rodar de novo. A gente vai ver que com o write ele vai dar um barra N. Mano do céu, agora eu entendi. Lógico. Vamos lá. Mano do céu, será? Mano do céu, agora eu entendi. Isso aí. Então ele já pegou aqui, mano do céu, agora eu entendi. Beleza? Ele deu aquele espaço porque tem um espacinho aqui, ó, entre o N e a minha frase. Beleza? Acho que são esses os comandos que a gente utiliza assim principais na hora de abrir um TXT. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer pra gente um exercício aqui pra gente ver, ah, beleza, mas não vi vantagem, não vou utilizar isso aí nunca na minha vida, né? Tipo, a pessoa pode pensar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Para esse exemplo, eu criei uma função chamada adicionar produtos. Vamos supor que eu tenho um mercadinho lá, o Joãozinho, e ele, toda vez que ele chega produtos lá no mercadinho dele, ele tem uma telinha lá que ele vai adicionar produtos. E vamos simular aqui um arquivo de texto como se fosse o estoque dele, tá bom? O banco de dados dele. Meu Deus, isso é pesado, hein? Beleza. Aqui nesse momento, eu tô criando funções que vai ser uma para adicionar produtos e uma para listar o estoque dele. Beleza? Ó, veja que eu vou utilizar aqui também a função strip. O que essa função faz? Ela vai remover todos os espaços que existir na minha string. Então eu tenho uma string com espaços, ela remove tudo que eu tiver em branco lá e também quebra de linhas, tal, essas coisas. O split eu vou utilizar também. Por quê? Porque a minha linha, quando a gente gravar aqui nos meus produtos, a gente vai ver que ele vai salvar
separando por vírgulas. Então ele vai dar um write e vai escrever separando por vírgulas. Depois, quando eu for exibir esse cara, eu quero separar eles para imprimir ele bonitinho, beleza? Mas aí a gente vê lá embaixo. Então eu tenho uma função aqui, ela se chama adicionar produtos. Essa função ela vai receber 3 parâmetros, o nome do produto, o preço e a quantidade dele. Quando o cara chamar essa função com esses parâmetros, o que ela vai fazer? Ela vai abrir o arquivo meus produtos txt, vamos usar o append, porque quando chegar produto novo eu quero cadastrar, eu não quero sobrescrever meu estoque. Eu quero cadastrar no final do meu arquivo tudo que chegar novamente, tudo que chegar de novo, beleza? Aqui eu estou chamando ele de file e eu estou fazendo o seguinte: file, escreve para mim. Em file, escreva o nome que eu recebi da minha função, o preço e a quantidade. Depois você imprime para mim na tela aí o produto que foi adicionado, tá bom? E eu quero saber se eu tive sucesso. Eu quero uma mensagem só e fecho o arquivo. Então vamos chamar essa função aqui. Eu já tenho ela aqui até que eu estava testando. Vou cadastrar, feijão. Cadastrar feijão. Ah, só um ponto. Vou cadastrar feijão minúsculo, tá? Feijão, eu vou colocar o valor dele por, sei lá, quanto que tá o feijão? Não sei, 4,50 eu acho. 4,50 e eu vou comprar um só, tá bom? Então eu estou pedindo lá, estou chamando a função aqui embaixo, vamos ver o que vai acontecer. Produto feijão adicionado com sucesso. Esse print ele veio daqui, do nosso print aqui. Veja que eu escrevi feijão com letra minúscula, né? Mas ele imprimiu com maiúscula. Por quê? Tem um macetezinho aqui no Python que a gente pode dar upper na variável. Up maiúsculo, lower minúsculo. Beleza? Então adicionei feijão aqui nos meus produtos. Aí vamos supor que eu adicionei mais coisas lá, vai. Sei lá. Vou adicionar aqui macarrão. Macarrão. Deixa eu ver, carne. Macarrão, vou colocar aqui, ó. Sei lá, quanto que é o macarrão? R$2,90. E eu vou querer 10 pacotes que estavam na promoção. E eu vou adicionar carne. Quanto que tá o quilo da carne? Não sei. R$39. E eu vou colocar ali como sendo 1 quilo, representando 1 quilo, tá bom? O feijão eu vou tirar, porque eu não quero mais adicionar ele. Então eu vou fazer a chamada aqui. Ele vai mostrar para mim. Produto macarrão adicionado com sucesso, carne adicionado com sucesso. Beleza? Beleza. Aí vamos supor que eu estou adicionando aqui, tal. Eu quero saber quantos produtos eu tenho, o que está acontecendo no meu estoque para que eu possa pedir mais, né? Novamente. Aí o Joãozinho tem lá um botãozinho lá na tela dele e vai estar lá, listar estoque. Aí ele vai clicar lá, você vai ver que listar estoque ele não pede nenhum parâmetro, eu não preciso de nenhum parâmetro para listar. Eu estou lendo os meus produtos txt, que é esse arquivo aqui, com a função de leitura somente. Então essa é a diferença. Quando a gente adicionou, a gente leu como append, agora a gente leu como leitura. E aqui entra um macete. Se eu ler esse arquivo direto, ele vai mostrar todas as linhas, uma embaixo da outra, ou de uma vez só, tá bom? Aqui eu estou fazendo um for. Um for é uma instrução que a gente tem para percorrer uma lista, percorrer alguma coisa e separar ela no momento que ela está, pegar a única linha por vez. Então eu faço assim, for em linha, eu estou criando uma variável nesse momento, linha, ele vai percorrer o meu arquivo, tá bom? Então, para cada linha minha que tem no arquivo aqui, então eu estou fazendo assim, para cada linha minha no arquivo, você vai fazer o seguinte, você vai dar o strip, ou seja, você vai tirar todos os espaços que existem nessa linha e você vai separar ela. Para mim, o delimitador dela vai ser vírgula. Você vai pegar uma palavra, vírgula, quebrou, pegar outra palavra, vírgula, quebrou e adicionar isso nas variáveis que eu estou dizendo aqui. Beleza? Então ele vai pegar, retirar o espaço se existir e separar para mim, para que eu possa utilizar depois cada um no seu lugar novamente, para que a gente possa imprimir de boas, beleza? Um outro ponto aqui, a gente colocou preço lá na chamada, 39, taranã, beleza, nesse ponto aqui já está certinho, está com 2 casas, mas se não tivesse eu estou forçando para que tenha 2 casas depois, tá bom? Então eu estou listando aqui meus produtos, vamos listar o estoque lá, espero que isso funcione, eu acho que vai funcionar. Ó, então ele deu, produto arroz, R$2,
quantidade 2. Produto arroz, a gente não cadastrou, mas ele tava lá, tá, gente? Então, ó, esse float aqui que eu falei, que ele vai transformar para mim em float e ele vai mostrar para mim 2 casas após a vírgula, tá bom? É por conta disso aqui, ó. Eu tinha um arroz lá com 2 aqui e tava confundindo. Aí eu coloquei como valor de moeda para ficar mais claro, beleza? Então, veja que o Joãozinho clicou lá no botão listar estoque. Apareceu para ele a lista do estoque dele. Certo? Acho que é isso, manipulação do arquivo aqui, o que a gente tem aqui no básico assim, né? Que deu para mostrar.